Quatro fortes âncoras para tempestades da vida. Quatro fortes âncoras para as tempestades da vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, permaneça, seja derramada sobre a vida de cada pessoa neste dia. Mais uma mensagem da Palavra de Deus aqui no nosso canal Estudos Teológicos. Nessa oportunidade, vamos falar de quatro âncoras para as grandes tempestades da vida. Nós vamos ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 14 ao 29. Eu já quero te convidar você a ficar até o final dessa mensagem, que será uma mensagem que vai falar ao teu coração nesse dia. No final desta mensagem, eu estarei orando pela tua vida, pela tua família, orando com você. Será uma mensagem vinda da parte de Deus para os nossos corações. Já te convido também para você se inscrever no nosso canal para nos ajudar a continuarmos a estarmos anunciando a palavra de Deus. Você pode ter certeza que neste canal você será abençoado, pois aqui nós só falamos daquilo que vem da parte do Senhor. Vamos fazer a leitura do capítulo 27, versículo 14 ao 29. Se você tem uma Bíblia aí, leia ela comigo. Depois nós estaremos falando sobre esse texto, estaremos falando sobre as âncoras para as grandes tempestades da vida. Quem é que não está passando por uma tempestade, ou já passou, ou irá passar? Então precisamos nos fortalecer para enfrentá-la. Vamos fazer a leitura. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroquilhão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas assim ficaram à toa. E andando nós agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos ademoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um outro lado, no mar Adriático,
lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir a alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém? Esta leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14 ao 29. Uma passagem onde Paulo está indo para Roma e ele vai enfrentar uma grande tempestade junto com a tripulação. E é sobre esse texto que nós vamos meditar nesse dia. Paulo saindo do porto da Judéia para a Itália como prisioneiro, vale lembrar que Paulo está como prisioneiro nesta viagem, acusado pelos judeus de pertencer à seita dos nazarenos e pregar contra a lei de Moisés. A fim de se apresentar ao imperador romano Júlio César, no trajeto uma grande tempestade se levanta por vários dias. Ficam à deriva, sendo levados de um lado para o outro pelo vento e pelo mar agitado. Então imagine você aí, veja, olha essa foto que está aí no slide, para simplificar, para que você pense aí no mar agitado, não somente o mar, mas o vento. Eles estão numa viagem para Roma, Paulo está como prisioneiro, juntamente com outros prisioneiros, e dentro do mar eles enfrentam uma tempestade. Não somente o mar, mas também um vento, podemos dizer aí um furacão, um maremoto, uma tempestade muito forte nesse oceano. E eles estão numa viagem para Roma, uma tempestade muito grande. Para que o navio não arrebentasse em uma rocha, em um esforço para salvar o navio e suas próprias vidas, eles lançaram 4 âncoras no mar. Infelizmente, essas âncoras mostraram ineficazes contra a tempestade e o navio acabou por se perder. No entanto, a bordo desse navio estava um homem chamado Paulo. Ele era um homem especial por várias razões. O navio está com muito peso, a tempestade, ela é muito forte. Eles pegam do navio e lançam 4 âncoras para tentar segurar o navio, para salvar a sua própria vida e também toda a carga do navio. Porém, essa âncora não serviu para salvar o navio. Mas nesse navio está um homem pelo nome de Paulo, que é o apóstolo Paulo, e este homem é um homem especial por muitas razões. E é isso que nós vamos ver no próximo slide. Paulo era especial porque ele era um filho de Deus. 2. Ele era um homem de uma missão. 3. Ele era um homem de fé. 4. Ele estava em comunhão com Deus. Olha as 4 âncoras na vida de Paulo aí. Primeiro, ele era filho de Deus. Segundo, ele era um homem em uma missão. Paulo tinha uma missão na sua vida, um objetivo. Ele era um homem de fé e também tinha comunhão com Deus. Por causa de quem ele era, Paulo estava ancorado no meio daquela tempestade, mesmo que o navio não estivesse. Tudo estava contrário, uma tempestade, o navio pronto a se arrebentar, os tripulantes todos apavorados, porém Paulo estava ali ancorado em Deus, em Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos dizer para a nossa vida é exatamente isso. No meio da tempestade, nós precisamos estar firmes juntamente com o Senhor nosso Deus. Não importa o tamanho da tempestade que você está atravessando,
que você está vivendo. O importante é que no meio da tempestade você está confiando na presença do Senhor e a tua âncora é o Senhor. Aqueles marinheiros jogaram 4 âncoras no mar na tentativa de firmar o navio. Essas âncoras falharam, mas tem um homem nesse navio que tem âncoras que não falham. Ao ler esse texto, percebo que Paulo também tinha 4 âncoras. Essas âncoras o firmaram durante a tempestade. Mesmo que o navio tenha sido abalado e danificado, Paulo conseguiu permanecer firme e forte. Gostaria de compartilhar com você as 4 âncoras que mantiveram Paulo estável durante a tempestade. Veja bem, estas mesmas âncoras estão disponíveis para você e para mim. Permita-me compartilhar essas 4 fortes âncoras para os mares da tempestade da vida. E aqui a gente começa a mensagem da palavra de Deus. Vamos falar sobre as 4 âncoras as 4 âncoras que você precisa estar firmado aí na tempestade desta vida. Quando o mar estiver agitado, quando tudo estiver pronto a se arrebentar, você vai precisar dessas 4 âncoras para a tua vida. Primeira âncora, a forte âncora da presença de Deus, versículo 23. Paulo estava num navio onde tudo estava se arrebentando, uma forte tempestade, tudo estava prestes a perder, cada um estava lutando pela sua vida. Já estavam há muitos dias sem comer, o sol não aparecia, as estrelas não apareciam. Então você imagine no meio do oceano, um navio, não é como hoje que nós temos a tecnologia, a direção. Eles estão há 3 dias sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas, eles estão perdidos, sem direção. Mas o navio, há um homem, o apóstolo Paulo, que tem 4 âncoras que ele está firmado. A primeira é a presença de Deus. Mesmo no meio da tempestade, Paulo descobriu que não estava sozinho. O Senhor veio a ele para ministrar paz em seu coração. No meio da tempestade, daquela turbulência, o Senhor vem até Paulo para ministrar no seu coração paz e uma palavra de segurança. No meio das tempestades que nós vivemos, o Senhor vem até a nós para ministrar uma palavra de paz e de segurança para a nossa vida. B. Independentemente da tempestade que atire sua vida e a minha, se tivermos a mesma confiança que Paulo teve em seu relacionamento com o Senhor, versículo 23, então podemos ter fé em sua promessa de estar sempre conosco. Mateus 28:20, nós temos o seguinte relato, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Hebreus 13:5, vamos ler esse versículo. Hebreus 13:5 para você. Eu não recordo corretamente o que esse versículo fala, então vamos ler. Hebreus 13 e versículo 5. 13:5 diz assim: Seja o vosso costume sem avareza, seja o vosso costume, é a parte C. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 5. Que diz para que nós não tenhamos costume de avareza, nem comportamento, nem contendendo um com o outro, porque o Senhor disse, não te deixarei e nem te desampararei. Salmo 23, versículo 4, diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Se nós estivermos ao meio da tempestade, confiando que o Senhor está conosco, nós vamos passar por ela. C. Que incentivo é saber que nunca enfrentaremos um instante de vida por conta própria. É sabermos que todos os momentos da nossa vida nós não estamos sozinhos. Todo passo, todo vale, toda montanha será agraciada por sua presença.
porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, parte B. D. Seria uma bênção se desfrutássemos da presença manifesta do Senhor, como Paulo. Mas mesmo quando você não pode vê-lo, ele ainda está lá, agindo presente, protegendo, sendo Deus em nossa vida. Mesmo que você não consegue vê-lo, ele está lá, agindo presente na tempestade, protegendo, sendo Deus em nossa vida. Glória a Deus por isso. Segunda âncora, a forte âncora das promessas de Deus, versículo 24 e 25. Lembre na leitura que Deus faz uma promessa a Paulo. Qual é a promessa que Deus faz a Paulo? Que nenhum daqueles tripulantes iam morrer, iam se perder. A âncora, a primeira âncora é a presença de Deus presente na nossa vida que não pode faltar. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. A segunda são das promessas de Deus. Precisamos nos firmar naquilo que Deus tem nos posto. Quando Paulo enfrentou aquela longa e terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. Ele lembrou a Paulo que ele estaria diante de César e que todos que estavam no navio deveriam ser poupados também. Para Paulo, apenas ter uma palavra de Deus era suficiente para ancorá-lo e dar-lhe segurança necessária. Quando Paulo enfrentou aquela longa, terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. É no meio das tempestades da vida que o Senhor vem a nós com uma promessa preciosa. E nós, como cristãos, precisamos firmar, acreditar, confiar nessa promessa. O navio está se quebrando, os marinheiros estão jogando tudo o que há no navio em meio mar, a tempestade aumenta, o vento aumenta, mas Deus vem a Paulo e faz uma promessa preciosa. Esta é uma âncora que nós podemos estar firmado, é a âncora das promessas do Senhor nosso Deus. B. Suas promessas são firmes e verdadeiras. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Quem faz a promessa a Paulo não é os marinheiros, não é o capitão do navio, mas quem faz promessa a Paulo é o Senhor Deus dos exércitos. Todo homem é mentiroso, mas o Senhor é verdadeiro. É impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. É impossível que o Senhor nosso Deus minta. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para todo sempre. Então, a primeira âncora, a presença de Deus na sua vida. A segunda âncora são as promessas de Deus que nós devemos estar firmado. Reivindique as promessas de Deus como uma âncora para a sua alma ao navegar pela história dos mares da vida. Elas destravam as prisões do desespero nas quais o diabo procura acorrentá-lo. No mar da vida, da tempestade, reivindique, peça a Deus aquilo que o Senhor lhe prometeu. Isso vai abrir as prisões, isso vai acalmar a tempestade na sua vida. Terceira âncora, a forte âncora da providência de Deus. A primeira, presença de Deus. A segunda, as promessas de Deus. Terceira, a âncora da providência, do prover de Deus. Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César. Deus estava dizendo, Paulo, eu providenciei a tua viagem aqui e tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao seu destino, ao imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo da minha vontade.
Se Paulo está numa tempestade, se está no mar, se está numa viagem, se está indo a Roma, é o Senhor que está conduzindo. O Senhor então vai prover todo o livramento a Paulo. A terceira âncora é a âncora da providência de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aqui está contribuindo para que Paulo chegue a Roma. E se você continuar a leitura do texto, você vai ver que tem milagre no final dessa viagem. Lá na ilha você vai ver que tem milagre. Paulo, antes de ir para Roma preso, ainda existe milagre depois dessa viagem. Porque depois de todo o fim de uma tempestade, há um milagre para a tua vida. B. Esse é o tipo de confiança que permitirá que você grite na face do diabo, mesmo enquanto a tempestade ainda se agravar. No meio da tempestade, no meio da dificuldade, quando estamos passando, Satanás, o inimigo de nossa alma, sempre ele procura fazer aquela pergunta: onde está o Senhor nosso Deus que não está velando por nós? Mas nós temos que ter a confiança que no meio de tudo isso, Deus está velando pela nossa alma. Então Jó se levantou e rasgou as vestes, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. O que Jó fez? Adorou. Alguém aqui já passou por algo mais terrível do que Jó? Eu acredito que não. Jó, só para você ter uma ideia, ele perdeu 10 filhos. Tem noção disso? E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro Jó adora, depois Jó glorifica o nome do Senhor, a situação que Jó estava passando. Paulo também está numa tempestade. Você pode estar com grande dificuldade, você pode estar passando por uma enfermidade hoje, por uma grande tempestade, mas o Senhor é contigo, meu irmão. C. Mesmo diante da promessa de Deus, versículo 21 a 26, os homens no navio lutaram, temeram e se preocuparam no meio da tempestade. Havia apenas um homem a bordo que estava curtindo a viagem, Paulo. Por quê? Porque ele creu em Deus. Ele sabia que Deus estava trabalhando e usou essas verdades como uma âncora. Paulo estava confiante em Deus. Os marinheiros estavam todos desesperados, não estavam acreditando no que Paulo havia dito. Estavam jogando tudo, desesperado, temendo pelas suas próprias vidas. Mas Paulo está tranquilo, está viajando, confiando na presença de Deus. Vivemos um dia em que os homens estão abandonando o navio a um ritmo alarmante. As tempestades da vida os atacam e eles fogem da igreja, o velho navio de Sião. Posso lembrar de que o melhor lugar para se estar na tempestade da vida é no navio, onde o Senhor quer que você esteja. Se você deixar o navio, poderá enfrentar a fúria da tempestade por conta própria. Se você ficar onde o Senhor o plantou, pode ter certeza de que o trabalho providencial dele em sua vida será realizado até o fim. Se você permanecer dentro do navio, o Senhor vai vencer a tempestade por você. Não deixe, não abandone o navio, não pule do navio, permaneça no navio, que no navio há refúgio para você. Quarta e última âncora, a forte âncora do trabalhar de Deus. Primeira, presença de Deus. Segunda, as promessas de Deus. Terceira, providência de Deus. Quarta, o trabalhar de Deus na sua vida. Versículo 44. O que o Senhor disse a Paulo e o que Paulo acreditava que aconteceria, aconteceram. Todos chegaram em segurança à costa. Deus guardou sua palavra. Ele poupou todas as vidas, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Aqui, uma palavra poderosa para a nossa vida. A promessa de Deus se cumpriu. O barco não ia chegar, mas o povo, a tripulação chegaria. E não há um Deus que, desde a antiguidade, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. B. Deus é capaz de resolver tudo isso. Ele irá levá-lo através da sua tempestade. Pode parecer que o barco vai afundar. Pode parecer que a tempestade da vida vão prevalecer. No entanto, quando as ondas se acalmarem, quando os ventos cessarem de soprar, quando a chuva cessarem, quando as nuvens da tempestade se afastarem para o horizonte, você verá que Deus estava no controle o tempo todo. Quando você sair da tempestade, você vai entender que Deus estava no controle todo. Quando as ondas acalmarem, quando o vento parar de soprar, quando a chuva cessar, quando a nuvem da tempestade se afastarem, você vai ver que Deus o todo tempo esteve no controle te guardando. Eu posso ter a certeza disso. Nenhuma tempestade nessa vida será capaz de afastá-lo do curso que Deus determinou para a sua vida. Ele o protegerá durante a tempestade e o entregará com sucesso ao porto seguro de sua glória. O fato é que ele não salvou você para perder o domínio dele em uma tempestade. Não. Ele salvou você para levá-lo para casa, para a glória. E é exatamente isso que ele fará. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vos também. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. Eu posso ter a certeza disso. Nenhuma tempestade nessa vida será capaz de afastá-lo do curso que Deus determinou. Nada deste mundo pode te afastar daquilo que Deus te prometeu. Concluindo a nossa mensagem, você está com suas âncoras lançadas no Senhor? É uma pergunta para você refletir. Se tiver, poderá resistir às tempestades da vida. Caso contrário, esteja preparado para ser assoprado pelos ventos da adversidade. Gostaria de encorajá-lo e a se apresentar a ele e dizer algo como: Senhor, não posso consertar minha situação, não posso acalmar os mares revoltos da minha vida, e não posso ainda conter os ventos que sopram contra mim. Preciso de ajuda hoje. Pela fé eu coloco as âncoras da sua presença, das suas promessas, da sua providência e de seu trabalhar no meu mar revolto. Estou decidido a confiar em ti para caminhar na minha tempestade e falar de paz quando for a sua vontade fazê-lo. Não temerei, não me preocuparei e não lutarei. Confiarei em ti para fazer o melhor para mim. Leia esse texto, repita comigo, porque é uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. Pegue essas âncoras da presença, das promessas, da providência e do trabalhar de Deus e se firme dela hoje. Essas são as 4 âncoras que você vai precisar para vencer as tempestades da sua vida, para vencer as dificuldades, os vendavais, os momentos difíceis da tua vida. Que esta mensagem de Deus possa ter falado ao teu coração. Fique conosco no nosso canal, nós teremos mais postagens de vídeo. Não vou dizer aqui para você até um breve, porque logo nós estaremos com outro vídeo no nosso canal e você estará aqui ouvindo novamente a palavra de Deus.
E como eu disse no início, eu quero orar por você e pela sua família. Curve a sua cabeça nesse momento. Vamos fazer uma oração intercessória? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai bendito, muito obrigado por esta palavra ministrada a muitos corações. Que o Senhor possa continuar falando, Senhor, em cada vida, em cada coração. Que neste momento aqueles que estão passando por tempestades da vida, por momentos difíceis, Senhor, que o Senhor Jesus possa continuar, Senhor, salvando, restaurando. Eu oro por aquelas pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade, Senhor, que estão no leito da enfermidade, que estão passando por uma dificuldade, por uma tempestade. Os ventos da vida estão soprando e estas pessoas estão balançando, querendo abandonar o barco. Mas neste momento eu oro por elas, pela família delas, para que o Senhor continue restaurando o casamento, restaurando família, acalmando a tempestade, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando. Permaneça conosco no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém.